Olá Webmasters, tudo bem? Ter um podcast pode ser algo super gratificante, mas às vezes o primeiro passo pode ser o mais difícil. São muitas coisas para pensar, equipamentos, software de edição e é claro, sobre o que falar. Mas não se preocupa porque no vídeo de hoje a gente vai explorar tudo isso e muito mais. Então já se prepara e vamos começar o seu podcast. Primeiro de tudo, você precisa decidir sobre o que vai ser o seu podcast. Isso vai afetar todo o resto, como seu nome, o logotipo, o formato e até mesmo ideias para episódios futuros. Se você já tem alguma coisa em mente, beleza, mas se você ainda estiver na dúvida, também não tem problema. Você pode começar escrevendo sobre alguns tópicos sobre os quais você poderia falar por horas, sabe? Algum assunto que você ama ou que você domina, alguma coisa que te empolga de verdade. Depois você pode pedir para alguma ferramenta de inteligência artificial, como o Gemini ou ChatGPT, criar tópicos com base nisso. Se as sugestões parecerem bacanas para trocar uma ideia, é isso aí, você tá no caminho certo. Agora a gente tem que pensar na melhor abordagem para apresentar o seu conteúdo. Você pode procurar outros podcasts no mesmo nicho para se inspirar, ver o que eles estão fazendo de legal e também pensar em maneiras de se destacar. Beleza, agora que você já tem uma visão clara para o seu programa, vamos para a parte divertida, escolher um nome e criar um logotipo. Essa parte é super importante para dar aquele toque final e consolidar sua marca. Aposte em um nome que seja marcante, algo que seja fácil de lembrar e que não dê um nó na língua na hora de falar. E não se preocupe se a sua ideia parecer meio doida, às vezes é exatamente disso que a gente precisa. Se você estiver precisando de uma forcinha, dá uma conferida no nosso gerador de nomes de empresa com inteligência artificial. É só clicar no link aqui embaixo, digitar algumas palavras-chave e pronto! Ele já te dá várias dicas bacanas. Depois conta pra gente aqui nos comentários qual nome você escolheu pro seu podcast. Então chegou a hora de trabalhar no design do seu logo para capturar toda a essência do seu projeto. Escolher as cores certas pro seu tema é um excelente ponto de partida. Se você ainda não pode investir em um design profissional, uma opção é usar ferramentas gratuitas como o Canva para criar os seus próprios designs. Com isso, você já tem uma ideia legal para definir a marca do seu podcast, incluindo a arte que vai aparecer nos diretórios. Bom, com a identidade do seu podcast já definida, é hora de planejar os seus episódios. Você precisa garantir que as suas sessões de gravação sejam organizadas e eficientes. Planejando os episódios com antecedência, você garante que eles não vão ficar monótonos para a galera que está te assistindo. Decida qual vai ser o formato que você quer para o seu programa. Pode ser uma entrevista com alguém, um vídeo só você ou até mesmo uma mesa redonda. E é claro, você também pode combinar todos esses formatos. Daí o próximo passo é listar várias ideias de tópicos e definir as datas de lançamento. Um calendário de conteúdo vai ser seu melhor amigo aqui. Ele vai manter tudo organizado e ajudar a planejar com antecedência. Se o seu podcast exige muita pesquisa ou tempo de preparação, que tal dividir em temporadas? Assim você pode fazer uma pausa, recarregar suas energias e voltar com ideias fresquinhas para a próxima temporada. Isso também abre espaço para coisas legais como episódios de retrospectiva ou eventos de fim de temporada. Para criar aquela expectativa, não se esqueça de agendar os posts nas redes sociais antes e depois do lançamento de cada episódio. Você também pode aproveitar e reutilizar o seu conteúdo em trechos menores, que é uma ótima maneira de atrair novos ouvintes. E para manter tudo organizado, usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o Trello pode ser uma boa, especialmente se você tiver mais gente envolvida no planejamento. Agora, antes de começar a gravar, a gente tem que garantir que a gente está com as ferramentas certas. Na hora de produzir o seu podcast, a qualidade do áudio é super importante, por isso saber escolher as ferramentas certas para gravar e editar é fundamental. Mas calma, não precisa investir em equipamentos super sofisticados logo de cara. Muitos podcasters de sucesso começam só com um celular e um fone básico. O importante é primeiro garantir que você esteja se ouvindo direitinho. Depois dá para melhorar o áudio na edição. Agora, se você quiser mesmo investir em equipamentos para podcast, um microfone USB e um fone confortável são um ótimo começo. Por exemplo, alguns microfones USB super populares são o Audio-Technica AT2040 USB, o Rode NT USB Mini, o PreSonus Revelator e o Samsung Q2U. Para fones de ouvido, a gente recomenda dar uma olhada nos modelos da série ATH-M da Audio-Technica. Eles têm várias opções de preço e são bem conhecidos no mundo dos podcasts. Se você tem um orçamento maior e quer equipamentos mais avançados, investir em microfones XLR como o Shure SM7B ou o Electro Voice RE20 é uma ótima ideia. Claro, você vai precisar de uma interface de áudio também, mas o investimento vale a pena pela qualidade superior de som que você vai conseguir.
Com uma interface dessas você já pode gravar, mixar e ajustar vários áudios ao mesmo tempo, o que garante um som mais profissional do que os microfones USB. Vale dar uma olhada em algumas reviews para escolher o equipamento perfeito para você. E falando de software de edição, a gente tem várias opções no mercado, tanto para iniciantes quanto para profissionais. O Adobe Podcast, por exemplo, vem com uma ferramenta de inteligência artificial incrível que não só melhora a qualidade do áudio, mas também facilita a edição do seu podcast. Para quem está começando, o Audacity é uma escolha excelente. E quando você estiver pronto para algo mais avançado, pode considerar o Descript ou o Adobe Audition. Essas ferramentas são ideais para limpar o áudio, cortar erros e adicionar música ou efeitos sonoros. Você pode até criar uma introdução e um encerramento se você quiser. Agora que está tudo pronto, é hora de ligar as câmeras. É sempre bom ter algumas notas à mão para manter o episódio bem focado e não se perder. Se você tiver convidados, não se esqueça de compartilhar a agenda e as perguntas antes, para que todos estejam na mesma página. E aí quando você estiver entrevistando alguém, faça o seu convidado se sentir confortável. Pesquise bem e seja um bom ouvinte. Preste atenção ao que os seus convidados dizem, faça perguntas interessantes e evite interromper. Durante a gravação, o mais importante é manter a calma. Isso vai fazer a sua voz soar natural e tranquila. Não se preocupe com pausas ou pequenos erros, dá para ajustar tudo na edição. Depois de editar, exporte a gravação em formato MP3 ou WAV. O WAV tem a melhor qualidade, mas é maior, então pode demorar mais tempo para fazer o upload. E a escolha da plataforma certa para hospedar o seu podcast é crucial. Não é só uma questão de armazenamento, você também precisa de um bom host que ofereça um feed RSS. Assim seu podcast vai ser automaticamente enviado para lugares como Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. Sem essa funcionalidade você teria que se inscrever nesses diretórios um por um, que dá um trabalho danado. Além disso, é essencial ter acesso a análises detalhadas para acompanhar o desempenho do seu programa. E é claro, escolha uma plataforma que possa crescer junto com o seu podcast, à medida que ele se expande. Se você está buscando sugestões, dá uma olhada no Buzzsprout, Waycast ou Podcastle. Eles oferecem tudo, desde distribuição de podcasts até análises completas de opções variadas para monetização. Para quem está começando, uma excelente opção é usar o Spotify for Podcasters. É gratuito e ideal para dar o pontapé inicial na sua jornada. Com um host que atende suas necessidades, você pode gerenciar e publicar o seu podcast tranquilamente. E não se esquece de criar títulos chamativos para os seus episódios, usando palavras-chave relevantes. Isso vai fazer com que mais pessoas encontrem seu podcast quando pesquisarem na internet. E para deixar tudo ainda melhor, capriche nas descrições dos episódios, para que fiquem super interessantes e informativas. Não deixe de incluir as palavras-chave e de adicionar um texto alternativo em todas as imagens que você usar. E agora que seu podcast está gravado e pronto para ir para o ar, o próximo passo é criar um site para se conectar com seu público e aumentar a sua presença online. Independentemente de você já ter seguidores ou não, você vai querer gerar expectativa para o seu podcast. E um site é perfeito para isso. Com ele você pode criar um espaço para sua comunidade, lançar um blog, compartilhar novidades sobre os episódios e até dar acesso a conteúdo exclusivo para quem te segue. E o melhor de tudo, criar um site para o seu podcast é super fácil com o criador de sites da Hostinger, mesmo se você for iniciante. A gente vai ver como fazer isso agora. Primeiro, clica no link na descrição para comprar o seu plano de hospedagem. Para aproveitar todo o poder da ferramenta da Hostinger, a gente vai selecionar o plano Criador de Sites Business. Agora a gente precisa escolher um período de assinatura. A gente recomenda escolher o pacote de 48 meses, já que ele oferece 2 meses extra de hospedagem e um domínio grátis durante o primeiro ano. É o melhor custo-benefício. Depois disso, é só criar uma conta com seu e-mail ou fazer login com a sua conta do Google. E em seguida a gente tem que escolher um método de pagamento e preencher todos os detalhes. Não se esquece de usar o cupom CSH10 no final da sua compra para ter um desconto de 10%. Assim que você clicar em enviar pagamento seguro, a página já vai te redirecionar para o criador de sites. O primeiro passo é escolher se você quer criar o site com inteligência artificial ou usar um template. Se você preferir o template, tem mais de 100 opções disponíveis, então fica à vontade para escolher o que mais combina com você. Nesse vídeo a gente vai usar esse template aqui. Para mexer um pouco mais nas cores e nas fontes, vá até a opção Estilo do site. Aqui você pode substituir os elementos do jeito que você quiser. E para mudar a posição de qualquer texto, imagem ou botão, é só arrastar e soltar o item onde você quiser na tela. Quer editar o fundo? Clica aqui em Editar Seção para alterar ou remover a imagem. E se precisar mudar o título, é só dar 2 cliques aqui no item e substituir pelo texto que você preferir. E não se esquece de que o escritor de inteligência artificial pode te ajudar a criar seus títulos e texto. É só ir até o menu Ferramentas de IA, descrever o que você precisa e a ferramenta faz o trabalho pesado para você. Bom, esses são os princípios básicos para usar o criador de sites. Enquanto a data de estreia do seu podcast não chega, que tal dar uma olhada no melhor design de site para aplicar na sua página?
A gente vai te mostrar como editar a página de episódios do seu podcast. Use o gerador de páginas com IA ou escolha um template clicando em adicionar página no menu do site. Eu vou escolher esse template aqui e mudar o nome para episódios. Agora eu vou colocar um episódio do podcast aqui, então a primeira coisa é remover essa imagem padrão. Depois a gente vai clicar em adicionar elementos no menu do criador de sites aqui à esquerda e arrastar esse elemento de embutir código aqui. Em uma nova aba a gente vai abrir a página do podcast, nesse caso a gente está usando o Spotify. Passando o mouse sobre o episódio a gente vai clicar no botão de 3 pontinhos aqui, depois selecionar compartilhar e depois incorporar episódio. Depois é só decidir a cor e o tamanho do ícone e marcar o minuto que você quer que o episódio comece. Agora é só clicar em copiar. Voltando aqui para o editor de site, vamos colar o código na caixinha e finalizar clicando em embutir código. E pronto, agora seus visitantes podem ouvir seu podcast direto do seu site. Ajuste o título e a descrição do episódio para algo que chame atenção e faça todo mundo querer clicar. Assim que você finalizar o site do podcast, dá para ver como ficou clicando aqui nesse ícone. E também tem a opção de ver como ele fica no celular também. Se você precisar ajustar alguma coisa por aqui, pode fazer sem medo porque não vai mudar nada na versão para desktop. Então pode fazer todas as mudanças que você quiser sem preocupação. Vê se está tudo funcionando direitinho no site e não se esquece de criar um domínio personalizado, beleza? É só passar o mouse nessa parte aqui e clicar em conectar domínio, que você vai direto para o HPanel para garantir o seu domínio grátis. Depois é só voltar aqui para o criador de sites e clicar em publicar. E pronto, seu site já está no ar, prontinho para ser divulgado. E na estreia do seu podcast é legal subir vários episódios de uma vez, assim o pessoal já tem bastante conteúdo para curtir. Além disso, peça para amigos e familiares darem um feedback e ajudarem você a divulgar. E depoimentos dos ouvintes também são uma ótima maneira de promover o seu programa. No Apple Podcast, por exemplo, se você conseguir várias opiniões positivas nas primeiras 8 semanas, seu podcast pode aparecer na seção Novos e Recomendados. Uma ideia é lançar o seu podcast de forma gradual antes do lançamento oficial. Isso te dá a chance de ver como o público reage, identificar e corrigir qualquer problema e ainda criar um burburinho enquanto prepara o grande lançamento. Aproveita o site do seu podcast para usar essa estratégia. No criador de sites da Hostinger tem um modo pré-estreia com uma página em breve. É só acessar o menu do site e ativar a página em breve. Aí você pode editar como quiser e clicar em atualizar site para finalizar. Beleza, tudo feito. Agora é só compartilhar o link do site para que seus visitantes possam conferir a página em breve. Isso vai deixar a galera contando os dias para o lançamento do seu podcast. Depois que os episódios saírem, continua postando nas suas redes sociais para manter o público engajado. Pegue alguns trechos interessantes do seu podcast e publique por lá. Muitos programas bombam só com postagens regulares. Uma excelente maneira de ganhar exposição é promover o seu podcast em conjunto com outros podcasters. Se envolver em grupos de networking pode ajudar você a encontrar e se conectar com pessoas que têm programas semelhantes ao seu. Quando for a hora de dar aquele próximo passo e expandir seu podcast, vale considerar investir em plataformas de publicidade paga, como Buzzsprout Ads. Isso pode te dar um impulso rápido e ajudar a atrair o público certo. Pode ser um pouco caro, mas geralmente traz resultados bem bacanas. E pronto, agora o seu podcast está pronto para brilhar. Se você tiver qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui embaixo que a gente vai responder com prazer. Se esse vídeo te ajudou, não se esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pessoal e até a próxima!